Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Quem for entrando vai falando oi, fala se tá me ouvindo direitinho. Eu tô de fone, mas meus doguinhos mastigaram meu fone hoje, que Samuel não me ouça. Que ele acabou de comprar esse fone pra mim tem pouco tempo. Boa tarde, Ju. Tudo bem? E aí, gente? Vou esperar o pessoal ir entrando. Resolvi fazer essa live de última hora, né? Assim, de ontem pra hoje. Todas as lives que eu faço são de última hora, na verdade. Mas porque essa, na verdade, veio de vocês, porque vocês começaram a me perguntar algumas coisas. E eu pensei em responder pelos stories, né? Problemas relacionados à autoestimulação. Eu pensei em responder pelos stories, mas aí era um assunto complexo, envolveria um assunto complexo que é sexualidade. E eu pensei que falando pelos stories poderia ficar algumas más interpretações do que eu estaria dizendo, né? Ontem mesmo conversando com uma autista sobre autoestimulação sexual, né? Crianças que colocam a mão no pênis ou na vagina. Ela falou, Polly, mas isso é uma fase do desenvolvimento e o certo não é interromper e sim redirecionar para um lugar privado e tudo. Bem, gente, eu vou falar com vocês a partir da perspectiva de um sexólogo, né, que trabalha com comportamento, que é especializado em comportamento de crianças autistas. Então, ele trabalha com sexualidade da perspectiva do comportamento, tá? Que é o doutor Frank R. Cícero, que é PhD, BCBA, e deu um workshop pra gente desse assunto, né, desse tema. E também, não só o que ele trouxe, que foi muito enriquecedor sim, ele estava dando uma formação para BCBAs, né, BCBAs, quem não sabe, são supervisores, analistas de comportamento, são supervisores dos casos nos Estados Unidos. Para você ser supervisor, você tem que estar inscrito num quadro de supervisor, né, e então o título que te dá autorização legal para trabalhar como supervisor é esse, que é o BCBA. O BCBA precisa de ter um mestrado em análise do comportamento, mais de 10 mil horas supervisionadas em autismo, né? Então, assim, é uma pessoa que realmente tem experiência, né? No Brasil a gente ainda não tem essa regulamentação. Espero que um dia a gente tenha alguma coisa, não precisa ser exatamente igual, mas é importante ter regulamentação, ter quadro de acesso para as famílias ficarem resguardadas, né? Então tem todo um processo aí, tá? Só para vocês saberem de onde que eu tirei essas informações, né? Porque a origem é importante também. O que aconteceu? Ontem eu fiz um print de uma mãe, a mãe fez um print de uma conversa nossa inbox, que eu tinha mandado uns áudios para ela falando, dando algumas dicas de como ela retiraria chupeta e mamadeira do filhinho dela, que é autista, acho que é menino. E aí eu mandei uns áudios, porque não é simples explicar isso, né, escrevendo às vezes, eu tô com pouco tempo. E aí todas as menas mães que me acompanham, Karen, Flaviana, falam, Polly, me ajuda, eu também tô com o mesmo problema, enfim. Tá, gente, deixa eu falar de forma geral, então, aqui, sobre esses comportamentos de estimulação, né? Tanto colocar a mão na vagina ou no pênis, a própria masturbação, ou chupar bico, colocar o dedo na boca, comer unha, balançar o pé, fazer flapping, são comportamentos de estimulação, em que a gente, por ter uma sensação positiva associada a esse comportamento, a gente mantém, tá? Amamentar. E mamar no seio? Mamar no seio, claro que é um ato nutricional, mas também é um ato de estimulação, né? Nossa, minha cara tá com brilho, queria tirar esse brilho da minha cara. Será que minha luz permite? Também são atos de estimulação, né? Amamentar traz um prazer em si, além da alimentação. Tanto que o bebê, às vezes ele não tá com fome. Deixa eu ir pra trás. Pra trás é melhor, ó. Não é? Isso. Às vezes o bebê não tá com fome e ele quer mamar, né? Porque ele se estimula, ele se acalma. Então, eu resolvi reunir tudo na mesma live pra falar disso com vocês, porque isso se aplica também não só a esses comportamentos, a qualquer comportamento de estimulação.
A gente tem comportamentos, todos os nossos comportamentos voluntários, eles sofrem processos de reforçamento, e por isso eles ficam na nossa vida, tá? Vou muito rápido falar sobre isso. Por exemplo, a gente trabalha, não é tão simples assim, mas só um exemplo. A gente trabalha porque no final do mês a gente recebe salário e isso sustenta a nossa família, né? Então a gente continua trabalhando. Nosso comportamento é reforçado pelo salário, porque aí a gente tem grana, a gente compra máquina de lavar, mesmo que o marido arranhe. Então esse comportamento é reforçado pela consequência, que é ter uma grana, né? Mas se a gente trabalhar e o nosso patrão não cumprir as obrigações dele, não pagar a gente, nós vamos ser punidos, nós não vamos mais querer trabalhar e nosso comportamento vai diminuir de incidência. Provavelmente a gente não vai mais querer trabalhar naquela empresa, a gente começa a olhar outras empresas para trabalhar. Todos os nossos comportamentos voluntários, eles passam por esses processos, tá? Todos. E os comportamentos de estimulação também. Só que a diferença de chupar bico, mamar mamadeira, colocar a mão na vagina ou no pênis e os demais comportamentos é que esse reforçamento é automático. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trabalho, eu dependo de algo externo que me reforce, né? Da grana que eu vou tirar lá do banco. Quando eu dirijo, eu dependo de chegar em algum lugar rápido para aquilo continuar sendo bom para mim, né? Ou quando eu dou dinheiro para um atendente, ele precisa me entregar o pão para aquilo ser bom para mim, para realmente ter sentido para mim. Mas quando eu coloco a mão na vagina ou no pênis, é bom em si. Pronto, né? É bom em si. Então, esses comportamentos, eles são reforçados no nosso próprio corpo, sabe? Chupar bico também. A gente coloca o bico na boca e tem um prazer relacionado ali. Mamar mamadeira também tem um prazer relacionado ali que tá no nosso próprio corpo. Por isso que comportamentos de estimulação são complicados. O João, quando ele se belisca ou ele me belisca, o prazer tá aqui na mão dele. Na hora que ele comete o ato em si, ele é bom, é gostoso, é reforçador. Vamos colocar a palavra, deixa eu ver. De falar de sexualidade, então eu não quero usar gostoso, porque pode ficar assim meio até pejorativo o termo, mas é bom, é prazeroso, tá? É prazeroso. Então, reforçador é o que te traz uma recompensa, um prazer, beleza? Quando a gente quer tirar um comportamento assim de uma criança, a gente quer manejar, a primeira coisa, né, de uma criança ou de um adulto ou da gente mesmo, primeira coisa que eu quero falar com vocês. Vocês estão lidando com crianças, com pessoas. Antes de autistas, né, antes de crianças, antes de filhos de vocês, são pessoas. Então a gente não vai interferir em nenhum comportamento se ele não estiver trazendo prejuízo, né? Então uma criança que de vez em quando põe a mão no pênis, alguém me corrigiu hoje de manhã, falou que eu não posso ficar falando peru, porque isso gera um estigma, mas eu acho a palavra mais engraçada. Eu gosto de falar peru, mas eu tô aqui me controlando pra falar pênis pra vocês, gente, porque gera um estigma em relação a peru e vagina serem palavras pejorativas. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas é porque eu acho engraçado mesmo, tá? Só pra quebrar o gelo, mas enfim, voltar. Então, se a criança põe a mão no pênis uma vez por dia, 2 vezes por dia, gente, coisa mais normal é menino ficar com a mão no pinto, né? A gente vê isso o tempo todo. As pessoas ficam lá com a mão, os meninos ficam lá com a mão, né? Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Minha irmã fala que o sonho dela era ter um peru, um pinto, porque a gente ia pro jogo do Cruzeiro e tinha uma música que era totalmente inadequada e que eles cantavam balançando o peru, os homens, né? E a gente não tinha peru, a gente balançava o peru imaginário. Mas homem tem muito esse comportamento, acho que é porque o órgão sexual é externo, é mais fácil de acessar, né? Mesmo de calça você acessa. Mas se a gente colocar a mão na vagina também, uma criança colocar a mão na vagina, né? A menina colocar a mão na vagina em cima da roupa ali 1, 2, 3 vezes por dia, gente, esse comportamento é completamente esperado pro período do desenvolvimento dela. Então, primeiro a gente olha sempre considerando que é uma criança do outro lado.
O que é o comportamento esperado para uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3? Com 1 ano, a criança começa a descobrir o corpo dela. Então, ela começa a colocar a mão no peru. É normal, você vai trocar a fraldinha do menino, coloca a mão na vagina, coloca a mão no pênis. E, gente, isso é bom em si, não adianta. Quem falar que não é bom, tá mentindo. E aí, colocou a mão, é bom? Ó, deixa eu colocar a mão aqui de novo, né? Afinal, é bom colocar a mão aqui. Esse ato não tem uma intenção sexual. É a mesma coisa da criança que coloca a mão assim, ó. E é bom, poxa, morder minha unha é bom. Nossa, é bom. Então, somos nós adultos que olhamos para aquele ato da criança de 1 ano, de 2 anos, colocando a mão no peru, na vagina, no pênis, e falamos assim, esse ato tem uma intenção sexual. Somos nós que sexualizamos um ato que é de exploração e que é esperado. Então, nesse seminário que eu fiz, a primeira coisa que o pesquisador trouxe foi o desenvolvimento sexual da pessoa típica. A gente tem que ter sempre isso em vista. E as pessoas com autismo, elas se desenvolvem de uma forma sexual, né? A sexualidade delas se desenvolve de uma forma muito parecida. As pesquisas mostram, depois eu vou perguntar para a pessoa que dirigiu o workshop se eu posso traduzir o material e passar para vocês, tá, gente? Eu não sei se eu posso. Mas ele trouxe pesquisas e as pesquisas mostram que o desenvolvimento sexual da pessoa com autismo, do autista, é muito parecido com as demais pessoas. O que muda são as habilidades sociais, as dificuldades sociais na comunicação, na relação, na interação com os pares, faz com que diferenças acabem se constituindo com o passar do tempo, tá? Mas, em regra, o desenvolvimento biológico sexual é o mesmo. Então, a gente sabe que crianças de 1 ano, por volta de 1 ano, elas começam a descobrir o pênis. Então, elas põem a mão lá pra ver se é bom. É bom, elas vão colocar de novo. Se ela colocar a mão na boca e for bom, ela vai colocar a mão de novo. É uma exploração. O que é bom e o que não é bom, tá? Elas conhecem o mundo pelos sentidos. Ok. Até os 5, 6 anos, esse comportamento ele é feito em público, porque a criança, nem a criança típica, ela sabe diferenciar comportamento privado de comportamento público. Ela ainda não tem a capacidade de ter uma leitura social de que aquele comportamento é inadequado de se fazer em público, tá? Então, assim, ela faz em qualquer lugar, ela vai chegar na escola, vai colocar a mão. Na escola, se tiver coçando, vai coçar. Se a bunda estiver coçando, vai coçar o bulhufes, como diz o João, né? Que também acho que, não sei se pode falar cu na live, mas enfim. Vai coçar, porque a criança, ó, bota a mão no nariz e cutuca. Gente, eu sou péssima, tô cutucando o nariz na live. Porque ela não tem essa noção de público e privado, tá? Ela não consegue fazer essa leitura com clareza. A gente vai dando essa referência, ó, você não pode coçar a bunda em público, né? Vai pro banheiro e solta pum, no banheiro que você solta pum, etc. A gente vai dando esse feedback. As crianças que têm autismo, assim como vários comportamentos, elas não percebem pela leitura do ambiente, né? Elas também têm que ser ensinadas que a gente não pode colocar a mão e coçar a pixirica em público ou o bulhufes. Não podemos, temos que fazer isso num lugar privado. Ok. Então tá, Polly. Mas e aí, se uma criança fica com a mão ou fica manipulando o pênis como se ela estivesse realmente se masturbando? Eu sei, não é masturbação que chama, porque ela é muito nova. A finalidade não é sexual, ela não tem maturidade sexual para ter esse desenvolvimento que pra gente é uma finalidade muito diferente do que pra criança, tem uma conotação muito diferente. Ela põe a mão porque é bom, beleza. Como que a gente faz com uma criança que fica, então, com a mão ali no pênis e tem menos de 6 anos de idade ou tem mais de 6 anos, em público ou na vagina, ou se esfrega em objetos, né? Isso é comum, gente, não tem nada de mais isso. A gente fica constrangido porque a nossa sociedade, ela é muito moralista em relação a comportamentos sexuais, né? Em comportamentos de sexualidade. Então, assim, falou de vagina, é na vagina, a mão na boca pode pôr, na vagina, pôr a mão na vagina, meu Deus! Então, assim, tem uma questão, tá, relacionada à moralidade coletiva. Mas nós estamos inseridos nessa sociedade, né? Então, como que a gente vai fazer pra ajudar esses meninos? Olha, essa autista até estava conversando comigo, ela defende que a gente simplesmente tem que redirecionar a criança para um lugar privado. Então, você tá vendo uma criança
de 2 anos com a mão no pênis, você fala assim, olha, a gente não coloca a mão no pênis em público, a gente vai pro quarto se a gente quiser, porque socialmente não é aceito e tudo mais. Não é a minha opinião, e aqui eu vou falar da minha opinião. Existem opiniões diferentes da minha, eu não sou a dona da verdade. Eu acho que a partir desse pensamento, vocês têm que pensar e construir com base em todo, né, no estilo de maternagem, parentalidade que vocês desenvolvem, enfim. Mas eu vou falar o que eu penso aqui. Eu acredito assim, para os autistas, qualquer comportamento, inclusive chupar bico, chupar madeira, que é o próximo que eu vou falar, eu não vou me demorar muito não, porque o objetivo é que eu possa ser prática em relação a isso. Chupar bico, chupar madeira, chupar, às vezes, mamar no peito. Quando vira uma busca de autoestimulação, ele fica muito intenso mesmo. E a gente não consegue, com facilidade, modelar aquele comportamento para ele ser feito só em local privado. Ou, às vezes, começa a atrapalhar o aprendizado da criança. Ela começa a fazer aquilo muito e, realmente, é mais complexo do ponto de vista social. A gente tá com uma criança que tá com a mão na vagina ou tá com a mão no pênis do que uma criança que faz flapping. É mais difícil, né, das pessoas compreenderem, da família, da escola, né? Os colegas já começam a perceber que aquilo é inadequado, começam a evitar a criança, até os próprios professores. Então, na minha opinião, de terapeuta e mãe, daqui a pouco eu vou ler, tá, gente? As perguntas, porque senão eu fico louca. Eu faço uma coisa de cada vez. Na minha opinião, de terapeuta e mãe, o que é o ideal quando a gente vê esse comportamento? A gente intervir, tá? Então, na minha opinião, de terapeuta e mãe, não é simplesmente redirecionar para o quarto, para um lugar privado, nessa idade, que é uma idade que a criança realmente ela não tem noção, nem social, nem de sexualidade, de nada, né? Na minha opinião, a gente tem que intervir. E como é feita essa intervenção? Gente, lembra que a gente falou de reforçamento lá no começo? Ó, por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu ganho, meu chefe me dá dinheiro. Se meu chefe parar de me dar dinheiro, eu não vou mais trabalhar. Qual que é o reforçamento do comportamento de botar a mão na vagina no pênis? É ser gostoso. Coloca a mão e aí é gostoso, né? É a mesma coisa de colocar a mão, tá coçando ali, a gente coça, é gostoso, a gente continua coçando, né? Qualquer lugar, se coçar aqui, um carocinho, a gente coça, ai que bom, cocei. A gente continua coçando. Então a gente coça porque é gostoso coçar, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pensem nos seus filhos como vocês pensarem em qualquer criança. Um menino com a mão com a mão que tá no pênis. O menino que tá com a mão no pinto o dia inteiro. Qual a primeira coisa que a mãe vai pensar? Gente, será que tem uma coceira aí? Será que tem um trem? Deixa eu olhar esse pinto. Gente, a primeira coisa é a gente ver se não tem nada biológico relacionado. A vagina, por exemplo, que é um órgão sexual interno, às vezes até verminose migra, né? Como que chama aquele? Oxiurus. Ele migra do ânus pra vagina. E isso provoca a criança ficar passando a mão, esfregando, porque tá coçando, na verdade. E aí desenvolve um hábito, às vezes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, gente, será que é alguma questão orgânica? A gente faria isso com qualquer criança. Com os nossos filhos, às vezes, a gente não faz, né? Por causa do autismo, a gente já pensa, ai, isso é autismo. E nem sempre é. Às vezes é só ser humanismo mesmo, tá? E aí, beleza. Fomos lá, olhando. Não, acendi a luz aqui. E houve luz. Tá, ponto 1 é esse. Ponto 2. Checamos, não é coceira, não é alergia, não é nada orgânico. Eu não consigo fazer a minha cara parar de brilhar, mas ok. Não é nada orgânico. E aí? O que a gente faz, Polly? Gente, a gente vai ter que redirecionar essa criança. Por quê? Porque lembra que se colocar a mão é bom? Se eu colocar a mão é bom. Então a gente tá vendo a criança lá com a mão, passando a mão ou esfregando. Vamos brincar de massinha? Uou, não sei o que, brincar de massinha. E agora slime, não sei o que. Nós não vamos falar que não. Nós não vamos falar isso não pode. Nós não vamos chamar atenção para um comportamento que é completamente natural, mas que muitas vezes num cérebro que tem tendência à rigidez, ele fica repetitivo. E é esse o meu medo, entendeu? E por isso eu não sou favorável a simplesmente levar a criança para o quarto e falar tudo bem você fazer no ambiente privado. Por quê? Porque e se esse comportamento, gente, fica repetitivo?
Quais são os critérios para um comportamento ser repetitivo? A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que tudo que gera prazer, que é bom, que os meninos gostam um dia, no outro dia eles estão fazendo de novo, estão pedindo de novo. E a tendência é que esse comportamento fique, né, se repetindo no repertório deles. E tem outro ponto que é comportamento é aprendizado. Quanto mais a gente aprende a colocar a mão na vagina, no peru, no dia a dia, mais a gente vai repetir esse comportamento, tá? Então, nesses casos, gente, peraí. Nesses casos, o mais a recomendação, e eu fiz uma pergunta para esse especialista, vou falar o nome dele aqui, que tinha pouca gente na hora, porque eu recomendava os meus pais que passavam por essa situação, os casos que eu supervisiono, ou mães que me procuravam aqui no Instagram para me perguntar isso, era essa a recomendação que eu dava. Mas a gente sempre fica com aquela dúvida, gente, será que tem algo mais que pode ser feito por essa criança? Então, a criança que eu tô falando aqui, gente, até 6 anos de idade, tá? Que é a criança que não tem condições de compreender as esferas pública e privada, que aquele comportamento não tem finalidade de masturbação, é simplesmente um comportamento com reforçamento automático. Então, a gente interrompe e redireciona a criança para outra atividade, tá? Que seja prazerosa, que seja... enfim, que ela consiga ficar concentrada na atividade, então que ela goste, senão ela não vai ficar concentrada e ela vai lembrar de colocar a mão de novo. O nome desse BCBA, que é PhD, especialista em sexualidade, pesquisador de sexualidade e autismo, é Frank R. Cicero, tá? Então, nesse caso, a gente redireciona e reforça aquele redirecionamento ali, aquela atividade tem que ser reforçadora, motivadora, enfim. Beleza. Ah, Polly, para crianças acima de 6 anos que começam a ter comportamentos de masturbação mesmo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O que ele orienta é a mesma coisa que se orienta para qualquer criança que começa a ter comportamentos de masturbação, que esses comportamentos sejam direcionados para privado, tá? E aí, gente, aí algumas pessoas vão me falar assim, Polly, mas eu não concordo, mas minha religião diz que não pode, né? E aí, tudo bem, né? Assim, tudo bem assim. Cada um tem uma visão de mundo, crenças, aprendeu coisas durante a vida, tem uma forma de conduzir a maternidade. Eu não sou ninguém para julgar. Eu não tô aqui no papel de julgar vocês também. Eu acho que isso é muito particular. O meu papel, né, e a minha intenção com essa live é dividir o conhecimento científico e o manejo técnico. E também minhas opiniões de mãe, assim, e principalmente de alguém que convive com o autismo, né? E por isso eu não deixaria uma criança de 2 anos, o João, tá? Vou dar o exemplo do João. O João pega no peru, né? Eu já esqueci, tô falando peru mesmo. O João pega no peru, beleza. Quando ele fica sem cueca, ou sem short de cueca, aí ele fica pegando no pênis. O que eu faço? Eu não acho que é legal para ele manter esse comportamento, porque pode gerar um comportamento repetitivo, pode virar um stim, e eu acho extremamente complicado um stim com essa busca, porque socialmente não é aceito, né? Então o que eu faço? Ajo em 2 vieses. Primeiro viés, eu coloco ele sempre de cuequinha mais justinha, de forma que o pênis não fique tão acessível. Coloco de bermuda, né? Então, assim, eu ajo no antecedente, minimizando a chance desse comportamento acontecer, e ajo também no redirecionamento quando ele acontece. Começou a apertar o pinto, eu já sei que ele tem mania de apertar, porque ele não aperta só o pinto, não. Ele aperta o meu braço, o braço dele. Eu já venho com o extintor, com aquele brinquedinho sensorial, dou na mão dele. E aí, cara, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Redireciona. Olha, voltando lá para criança maior de 6 anos, eu vou dar o exemplo da adolescente. Uma criança adolescente, um autista adolescente que se masturba. Se ele se masturba em público, a gente precisa explicar com regras que masturbação não é um comportamento público, tá? E aí a gente vai usar regras visuais, nós vamos reforçar os comportamentos adequados, e na hora, se acontecer dele estiver se masturbando em público, a gente vai interromper
Se for na casa, redirecionar para o quarto. Isso já vai funcionar como uma punição em si, né? De uma coisa que era boa, que era reforçadora. Mas a gente tem que trabalhar também com histórias sociais, explicando as regras, que socialmente não é aceito e tudo, que isso pode acontecer no quarto, mas em público não, tá? E aí eu tô falando de crianças mais velhas, já na fase de sexualidade mesmo, né? De exploração sexual. Com bastante frequência. O filho dela fazia isso e hoje ela e ela de tanto redirecionar melhorou. Por que que melhora, gente? Porque quanto mais a gente faz um comportamento, mais ele entra na nossa vida. É assim, a gente vai... Voltou? Tá. A gente começa a desenvolver o que a gente chama de hábito. A gente compra café, a gente compra o mesmo pó de café, sabe? Por quê? Porque a gente desenvolveu o hábito de tomar aquele café, né? Daquele café que a gente tomou uma vez e foi bom, e a gente começou a desenvolver esse hábito e começa a tomar só esse café, né? Então, gente, quanto mais a criança fizer um comportamento, mais ela vai fazer, tá bom? Quanto mais ela tentar ali colocar a mão no pênis, mais a mão na vagina, quanto mais ela fizer isso, quanto mais ela se esfregar e ela for desenvolvendo o hábito de fazer isso, mais isso entra pro comportamento dela. Seu filho já tá numa idade que a Virgínia falou do filho dela de 10 anos que faz isso no final do dia. Seu filho já tá numa idade, Virgínia, que eu acredito que é masturbação mesmo, né? E ele precisa ser direcionado pro quarto. Gente, nesse workshop, o formador, ele falou que uma criança, uma adolescente de 18 anos, típico, neurotípico, ele se masturba 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Eu estudava física. Eu brinquei assim, eu estudava... Gente, eu mandei mensagem pra minha amiga na hora. Amiga, e a gente queria ser holística. Tipo assim, não peguem na mão de adolescentes de 18 anos sem eles lavarem a mão antes. Mas, gente, é normal. É normal, é comum. A gente tem que tirar o tabu da sexualidade. Os meninos com autismo, eles têm sexualidade, sabe? Qualquer pessoa tem sexualidade. Antes da gente ser alguma coisa, a gente é uma pessoa, né? Então a gente tem sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade é normal. Mas como eu falei, em crianças, eu acho que isso pode sim virar um comportamento repetitivo e é muito complicado se virar, porque não é aceito socialmente. Os coleguinhas podem ficar com problema, as professoras podem ficar com problema. Então, Loura, sua filha tem 6 anos e fica se roçando o tempo todo e ela não tem noção do lugar. Pois é, redireciona e pra ela você já pode dar regra, olha. Você não pode fazer isso em público, você não pode fazer perto das pessoas. Olha, mas ele não fala, ele é não verbal. Gente, explica com simplicidade e imagens, cards. As crianças, elas conseguem entender, elas só não falam. As crianças não verbais, elas entendem, elas só não falam. A gente tem várias formas de ensinar uma coisa, né? E a gente tem que usar a mão das técnicas para promover o ensino. Meu filho de 5 anos começou a pôr a mão e às vezes põe pra fora do short. Então, como fazer pra direcionar o momento em que isso pode ser feito? Na verdade, uma criança, nessa idade, a gente simplesmente redireciona o que ela tá fazendo. Ao invés de deixar ela colocar a mão no pinto, então o João tá lá com a mão no pinto, o que que eu faço? Vem aqui, vamos fazer alguma coisa, não sei o que, vamos brincar de massinha, vamos montar um Lego, uma coisa de motricidade fina, que ele precisa ficar concentrado. Vamos brincar de herói, que é uma coisa que ele gosta muito, para aquele hábito não ficar instaurado na vida dele, sabe? Para aquele comportamento não virar um hábito. Então, a gente vai redirecionar, tá bom, Ju? Nessa idade a gente redireciona. A partir dos 6 anos a gente já começa a trabalhar noção de privado e público, do que é proibido fazer em público e a gente pode fazer em privado. Tem paciente de 18 anos que quando quer chamar a atenção, toca nos seios da mãe, a avó, ou qualquer mulher que esteja por perto e pega nas partes íntimas dele. Se redirecionamos, ele age com agressividade. Mas nesse caso do seu paciente, a gente tá falando de hábitos de estimulação, né? Então, a masturbação ou colocar a mão no pênis na vagina são hábitos de estimulação. Assim como chupar bico
chupar dedo, hábitos em que a gente se estimula e a gente tem um prazer físico nisso, né? Então, é diferente desse caso aí, porque você tá me dizendo que a função do comportamento é chamar a atenção. Você falou, ele quando quer chamar a atenção, pega nos seios da mãe ou da avó ou de qualquer mulher. E nas partes íntimas dele. A gente tem que entender se realmente essa é a função do comportamento, se é atenção. Se for atenção, o manejo é outro, né? Claro que, gente, um menino de 18 anos fazendo isso é muito complicado, porque a gente não consegue segurar, né? Precisa realmente de uma intervenção urgente com pessoas que saibam lidar com agressividade, que estejam preparadas, equipadas, né, para ninguém se machucar. E para a família também não acabar se machucando. Precisa entender, analisar e fazer uma análise funcional da função desse comportamento aí. Ó, meu filho fica se esfregando, tem 2 anos. Os médicos falam que o diagnóstico de autismo só depois dos 5. Mas, ó, crianças de 2 anos podem se esfregar também. E elas não serem autistas. Por que eu tô falando aqui de meninos com autismo? Porque, diferente da maioria das crianças de 2 anos, eles têm dificuldade de brincar sozinhos ou com os pares, né? Então, a criança de 2 anos, ela vai pegar no peru, né? Que homem, gente, isso é uma coisa de homem, eu sei, é o XY, como diz minha amiga. Vai pegar no peru. Todo menino pega no peru. Aí pega no peru, não sei o quê. Tá, pega. Mas ele não fica pegando no peru, porque a criança de 2 anos, ela vai brincar de um monte de coisa, ela vai falar com a mãe dela, ela vai encher o saco, ela vai fazer bagunça, ela vai contar mentira. Então, ela vai fazer um monte de coisa para além daquele comportamento. Mas qual que é a minha preocupação? E por isso que eu acho que a gente tem que redirecionar, sim. E aí, redirecionar para uma atividade que não tenha como ele manter a mão no pênis ou na vagina, né? É o que a gente fala de comportamento... Eu esqueci o nome, gente. Comportamento que... incompatível, lembrei. Comportamento incompatível. Você vai redirecionar para o comportamento incompatível com aquele que ele estava tendo. Ah, deixa eu dar um exemplo aqui, que foi a Ana que deu na aula que ela falou sobre isso. Ela falou que o filho dela fazia 8 vezes por segundo. É um comportamento de estimulação, tá? E aí, o que acontece? O que a gente tem que pensar que pode ser um comportamento incompatível com esse? Beber suco, comer alguma coisa, engolir, talvez cantar. Então, a gente redireciona para uma coisa em que a criança não consiga emitir aquele comportamento, tá? E aí a tendência é que aquilo suma do repertório. Deixa eu ver se tem mais perguntas sobre... 3 anos se deixa no chão para roçar ou apertar quando fica muito alegre. Não consigo fazer o desfraude porque ele aperta tanto que se machuca. Então, Elisângela, é a mesma ideia. Ó, deitou no chão pra se roçar. Ah, vamos ali fazer não sei o quê. Gente, ignora. A mãe me falou, eu chamei atenção, não resolveu. Parei de dar atenção, não resolveu. Gente, não resolve, porque a função do comportamento é estimulação. Pôs a mão é bom. Não adianta você brigar, não adianta você não dar atenção. A gestão é sempre pela função. O que a criança ganha com esse comportamento? Ela ganha o prazer físico. Então, a gente tem que redirecionar. E no caso da fralda, acho que você pode tentar aí uma cuequinha apertada. Pode ser o caso. Eu usei aqui com o João durante um tempo, bem apertadinho, agora não tem jeito não. Beleza. Vamos pra chupeta, então? Baby Christian, não é normal a estimulação? Tenho sempre que redirecionar? Tem 2 anos e 5 meses. Não é importante para a sexualidade futura? Então, na verdade eu falei isso já. Eu falei que é normal que as crianças dessa idade se estimulem e que isso é o desenvolvimento da sexualidade, não tem nada demais. O que acontece é que quando isso é muito intenso, precisa ser redirecionado porque começa a trazer prejuízos. Em crianças autistas, isso é mais difícil porque coisas que são muito intensas viram comportamentos repetitivos. E um comportamento repetitivo que tenha um viés de sexualidade na sociedade, né, em geral, ele não é aceito. Então, assim, não é que você precise redirecionar sempre. Se o menino pega lá no pênis, na vagina, algumas vezes por dia e é ok, gente, maravilhoso, tá? Eu redirecionei porque tava muito frequente, porque o instinto do João é beliscar, ele tava beliscando o peru, tava beliscando o pênis o tempo todo. E eu achei que ia ser um problema se isso ficasse sendo no peru. Preferi que ele beliscasse o cocôzinho ou o meu braço.
né? E hoje em dia ele sabe, ele pede, fala, mamãe, posso te beliscar um pouco? Bora falar de mamadeira, então. Outra dúvida, quando me troco na frente da minha filha, ela pede pra soprar o peito e dar risada. Eu não sei, deve ser sensorial também, por algum motivo. Deve ter alguma reação do seu peito, sei lá, fica arrepiado, o bico fica mais estufado, ela acha engraçado. Não sei, o João sopra, mas é a mão dele, então assim, é sensorial, ele faz sopra o dedinho pra sentir o vento. No caso da sua filha, deve ser sensorial também. Gente, não tem nada demais, né? Assim, não tem nada demais, ao meu ver. O filho tem 4 anos e quando está trocando quer pegar no seio. E quando pega, fica sorrindo. Gente, mas isso não tem nada a ver. Vocês entendem que as crianças, elas só querem explorar uma coisa. Tipo, ele não tem peito. Ele vê um peito lá na frente dele, ele vai querer pegar. E tipo, nossa, que coisa diferente. Eu não tenho isso. Outro dia, eu contei aqui quando o João chorou porque ele não tinha peito. E ele descobriu que eu tinha peito e ele não. Ele chorou muito. Porque assim, por que você tem isso aí e eu não tenho? É injusto. Então as crianças não têm essa maldade, não tem nada demais, isso é exploração, tá, gente? Agora é diferente do caso da criança que fica beliscando o peito da mãe muito tempo, que aí é estimulação. E aí a gente pode redirecionar se isso estiver trazendo prejuízo. Beleza. Vamos lá. Vamos falar então sobre chupeta. Depois no final eu respondo mais umas perguntas, mas só pra gente não alongar demais, que tem gente que quer ouvir sobre chupeta e mamadeira. Chupeta e mamadeira são comportamentos de estimulação. Da mesma forma que os comportamentos sexuais. Todas as crianças sentem prazer em sugar, né? O bebê, ele suga o seio da mãe para ele se alimentar, é um reflexo. E depois ele começa a fazer isso de forma voluntária, porque isso é prazeroso, né? Então, no início é só um reflexo. Depois ele aprende a se comportar desse jeito, porque é prazeroso. Do mesmo jeito que a gente rói unha, do mesmo jeito que a gente... sei lá, né? Eu roo unha, então posso falar que esse é um comportamento que é prazeroso, pra mim é um instinto. São instintos, tá, gente? Do mesmo jeito que botar a mão no pênis ou na vagina podem ser instintos. Por isso que eu fiz essa live de tudo junto, pra vocês entenderem a ideia geral e poderem raciocinar sobre isso. Em relação à mamadeira, quem quer tirar a mamadeira, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa criança, ela já tem habilidade pra... Não, peraí, deixa eu reformular meu raciocínio aqui. Quando a gente quer tirar a mamadeira, que a gente quer que a criança passe a tomar no copo de transição ou no copo aberto, a gente tem que pensar para além do instinto. Não é só no instinto que a gente tem que pensar. Não adianta a gente pegar a criança que tá chupando a mamadeira, dar o copo na mão dela e falar, não, agora você vai beber no copo, né? Não é assim que funciona. A gente tem que saber, ela tem os pressupostos, as habilidades necessárias para tomar no copo? Ela tem essas habilidades? Ela aceita estar perto de um copo, ela aceita tentar beber num copo de transição, ela tem rigidez com a mamadeira, ela aceita tomar outra coisa que não seja essa que ela tá tomando. Então a gente precisa trabalhar na construção das habilidades para que ela beba de forma independente, que não seja na mamadeira. Porque tem criança que tem problema de motricidade, não consegue sugar ou tomar no copo, tem problema de coordenação motora fina, não consegue segurar o copo e tomar. Então a gente vai trabalhando para construir isso. Tá, é importante que ela tenha as habilidades, são pré-requisitos, antes da gente tentar trocar, porque senão o custo dessa resposta é muito alto. Então, além de eu parar de sugar, que é uma coisa extremamente prazerosa, eu tenho que tomar num copo que é extremamente difícil. São duas coisas muito difíceis acontecendo ao mesmo tempo. Então, primeiro eu faço. E aí, Polly, como que eu faço isso? Como que eu ensino meu filho a beber no copo? Gente, vai ser passo a passo, as teorias vão ajudar a gente nisso. Mas olha, vou dar um exemplo aqui, tá? A criança já toma no copo de transição e a gente quer tirar do copo de transição. Eu fiz isso com o João agora. Tirei do copo de transição e passei pra pra copo normal. Você quer tomar no copo de transição? Ok, você pode tomar água no copo de transição. Leite com café só no copo aberto. Ele já sabia beber no copo aberto, a gente já vinha treinando isso há muito tempo, mas ele queria ficar se estimulando. Por que que eu decidi isso? Embora o João tenha 3 anos, estava sendo um problema em relação aos cachorros. Ele dava para os cachorros levavam para comer e a gente não tinha mais copo. Então, isso começou a me gerar um problema. Tipo assim, chegava na hora do café com leite e eu não tinha copo. Eu falei, não, vou ensinar ele a beber no copo aberto, que vai ser mais fácil. E isso não vai acontecer. E foi assim que aconteceu.
Você quer água? Pode beber no copo de expansão. Café com leite. Ih, café com leite agora é nesse copo aqui, ó. Só nesse copo. Porque é muito reforçador, tá? Pra ele. Deixa sal. Vou tentar deixar sal. Chupar os dedos e o seio. Chupar os dedos e o seio pra se estimular. Beleza, vamos voltar lá. Estimulação. Então a criança mama, né? Ou chupa mamadeira, ou chupa bico, chupeta, enfim. Vou falar da mamadeira, tá? Falando da mamadeira, vou continuar. Então a gente garante que ela tem a habilidade de beber no copo. Ok. Como eu faria, gente? Já é um comportamento repetitivo, provavelmente, se criança é autista, né? Que ela tem um apego, tem uma rigidez em relação a esse comportamento, talvez. Aí, que tá no dia a dia dela. O que eu faria? Eu começaria a preparar ela com histórias sociais. Então pega uma historinha, pega na internet, constrói uma historinha. Olha, quando a gente vai crescendo, a gente para de tomar mamadeira e toma no copo. Mamãe toma no copo, o irmão toma no copo, papai toma no copo. Olha como é legal tomar no copo. E começar a oferecer no copo os líquidos preferidos. E aparear o copo com momentos que são realmente de tomar a coisa mais gostosa que existe. Porque ele prefere Yakult. Então a gente oferece água na mamadeira e Yakult no copo. Beleza, não, isso vai fazer ele mudar? Não, não vai fazer. A gente vai indo em pequenos passos. A gente vai começar a construir uma ideia, tá? Todo esse processo é devagar. A gente vai aproximando, vai explicando, vai contando história, vai falando como é legal, como ele tá crescendo, ele tá ficando esperto, tá, né, tomando no copo. Ai, toma só um golinho então. E aí toma um golinho e é o líquido preferido dele. Ah, então tá bom, agora pode tomar sua mamadeira. Isso aí, muito bem. Nossa, você tá crescendo mesmo. E toda tentativa, toda aproximação a gente reforça. A gente reforça socialmente, fala como que tá sendo legal, como você tá gostando do seu filho tá tendo aquele comportamento, porque isso é importante pra ele. E aí, beleza. Eu sugiro que vocês, ao invés de tirar a mamadeira, diminuam tanto a quantidade de líquido, vai atrasando a entrega na mamadeira. Foi assim que eu fiz aqui. Então, eu já tomava 3 mamadeiras por dia. Aí eu decidi, vou tirar a primeira da manhã. De manhã, eu comecei dando pouca mamadeira de manhã e ofereci um líquido no copo. O líquido preferido no copo e o leite na mamadeira. Então, era o suco no copo e o leite na mamadeira. Aqui, ó, toma seu leitinho e tal, e pouco leite na mamadeira. E aí, às vezes, ele ficava querendo tomar mais. Ah, então toma no copo aqui. E ele tomava, às vezes não. Ah, não, quero mais, chorava. Tá, daqui a pouco eu te dou. E nisso, gente, eu enrolando um pouquinho ele. Daqui a pouco eu te dou, beleza. Atrasava um pouquinho, em vez de dar mamadeira 9 horas da manhã, dava 11 horas da manhã. Ok. Com o passar do tempo, eu fui explicando pra ele, ó, agora você vai tomar mamadeira só em 2 horários do dia. E usava rotina visual. Que horas ele vai tomar mamadeira? De noite e de tarde, tal hora, assim, tipo assim, aí eu associava a marca, tipo assim, depois do banho e de noite, na hora de dormir. E aí, na hora que chegava depois do banho eu dava, na hora de dormir eu dava. De manhã, olha, mamadeira da manhã é daqui a pouco, agora eu não vou te dar mamadeira, você quer tomar leite? Você quer tomar o suco no copo? Daqui a pouquinho momento te dar mamadeira, começava a enrolar ele. Daqui a pouco, não sei o que, não sei o que. Nos primeiros dias foi assim. Passou uns 3 dias, eu falei, olha, agora não tem mamadeira de manhã, só de tarde e de noite. E aí de manhã ele não tomava mais mamadeira. Então, qual que é a ideia, gente? Sempre de pouquinho em pouquinho. Você pode diminuir a quantidade de leite, você pode deixar o leite mais ralo, colocando água no leite, colocando mais água. A criança toma NAN, coloca mais água do que leite em pó. E vai explicando pra ela como é legal ela tomar no copo, sempre reforçando as tentativas de aproximação e diminuindo o número de mamadeiras durante o dia. As da noite são por último, da madrugada, eu quero dizer. Da madrugada por último, mas você vai fazendo isso durante o dia, esse processo durante o dia. E aí as pessoas falam assim, ai, Polly, tem como ser tranquilo? Gente, vamos olhar para as crianças típicas. Tem como ser tranquilo? Uma criança sai da mamadeira totalmente tranquila, ou pode ser uma ou outra. A regra não é essa, porque é um hábito de estimulação para elas também. Para elas é mais fácil, porque elas não são rígidas. Então costuma ser mais fácil, né? Elas não são tão rígidas assim. Costuma ser mais fácil. Mas elas também têm dificuldade de conseguir fazer essa transição. E às vezes até a gente que é mãe, eu fiquei morrendo de dó de tirar o copo de transição do João e deixar ele tomar no copo grande, né? Então a gente também tem que estar bem resolvido, né, gente? A gente tem que estar, assim, tranquilo com essa decisão. E é no nosso tempo também. Então, em relação à mamadeira, eu acho que são esses 2 vieses
Eu indicaria histórias sociais para vocês fazerem a rotina, tirar uma mamadeira só do dia, diluir a mamadeira ou dar o líquido preferido no copo e outro líquido na mamadeira. Sempre reforçar as tentativas por aproximação. E aí, se ele chorar, se ele chorar muito querendo mamadeira, então, com o João eu dava, tá? Chorava, tava naquele dia mais difícil, eu dava mamadeira. Mas ele não pode regredir, ou não pode ser mais difícil? Pode, mas aí cada um vai ter que decidir como agir. Não tem como aqui eu falar, vai ter que ser desse jeito. Porque tem mães que são mais sensíveis, tem mães que têm criação com apego, né? Eu acho que eu sou mais apegada, então eu não conseguia lidar com o choro. Porque ele queria mamadeira. Eu falava, tá, mamãe vai te dar. E dava, naquela hora eu dava mamadeira, eu cedia. Em outros momentos a gente voltava. No outro momento a gente voltava com o manejo e ia atrasando de novo a mamadeira. Até a gente conseguir tirar todas e ele tomar no colo. A gente precisa saber que as crianças não precisam tomar tanto leite quanto a gente dá, mas aí procurem um nutricionista, conversem com o pediatra. E se ele diminuir a quantidade de leite? Gente, tem leite no queijo, tem leite em bolo, tem outras formas de consumir leite, mas aí vocês conversem com um profissional da área para garantir o consumo de leite. Mas em regra, 2, 3 anos, praticamente não precisa tomar leite mais. A gente que tem essa cultura de tomar leite demais, sabe? Poli, mas meu filho é seletivo, só toma mamadeira e não toma leite, não come direito e tal, e aí? Olha, realmente, isso eu entendo que seja uma decisão difícil de tirar a mamadeira dele. Eu trabalharia a ampliação do repertório de alimentação primeiro, tá? Como mãe. Eu jamais tiraria a mamadeira se a criança só toma leite na mamadeira, né? Tem pouquíssimas possibilidades de se alimentar fora da mamadeira, porque aí pra mim a integridade física dessa criança é em primeiro lugar. Então a gente primeiro aumenta as coisas que ela come, trabalha com isso aí. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês falam. Meu filho tem 2 anos e 5 meses, mama no seio, não consigo tirar. Já tem mamadeiras e canequinhas, não sei o que fazer. Eu passei pela mesma coisa com o João. E a ideia é a mesma, gente. A mesma ideia. Às vezes é uma rigidez. Olha, já tô acostumado a mamar no peito, nunca mamei madeira, esse trem esquisito, né? E o gosto é estranho. E às vezes mesmo quando eu colocava meu leite, ele não aceitava, porque a temperatura é diferente, tudo é diferente, né? No peito é diferente da mamadeira. Como você foi fazendo, Poli? A mesma coisa, tentativa por aproximação. Dava o peito, oferecia mamadeira, olha, eu ficava mais afastada, meu marido ia lá e oferecia mamadeira. Por exemplo, eu ia trabalhar, né? Meu marido ia lá e oferecia mamadeira. Com a coisa que ele mais gostava no mundo. No caso, era leite materno mesmo. Não tinha outra coisa, né? No início ele não aceitava, não queria nem colocar na boca. Não aceitava de jeito nenhum. E a gente foi oferecendo. Não quer mamadeira, não? Você quer comer uma fruta, então? E aí atrasava um pouquinho a mamada. Gente, coisa mínima, não vou deixar ele com fome. Pra ele ir ficando um pouquinho mais flexível em relação à ideia de aceitar a mamadeira. Eu sei que muitas mães não têm essa possibilidade de ter o companheiro junto pra oferecer a mamadeira. Porque quando a gente tá com criança é mais difícil, que elas vão no peito, elas querem muito mamar, elas choram. E aí a gente fica muito sensibilizada. Realmente, nesses casos, a gente tem que ir aproximando do jeito que der, né? Se a gente não quer que a criança chore, que eu quero dizer. Porque você pode estimular o comportamento, gente. Não vai ter, se a criança for mais velha, né? Claro. Criança de 2 anos e 5 meses, 3 anos. Não tem mais peito e agora mamadeira. Poxa, a gente como mãe, assim, coração dói. Mas existe essa possibilidade? Existe. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz. Tem mãe que fica aí 2 dias sem dar mamar e a criança é obrigada a mamar mamadeira, né? Essa é a opção que sobra. Mas eu sempre sou favorável da aproximação progressiva, tá? Do condicionamento progressivo, porque eu acho muito sofrido que seja desse jeito. E aí, quem já tirou chupeta, tirar mamadeira é muito mais fácil, gente. Tirar mamadeira é muito mais fácil que chupeta, porque a mamadeira, ela não é aquele hábito de estimulação prolongado. A chupeta às vezes fica na boca da criança só horas e horas. Então, quem já tirou chupeta, que eu sei que tem mães aqui que já tiraram chupeta, a mamadeira é a briga menor. Prepare o copinho de transição, ensina ele a tomar no copinho de transição, põe o líquido preferido, põe o copinho de transição para tomar no bichinho, na boneca preferida, você finge que toma no copinho, papai também, histórias sociais, e vai atrasando essas mamadeiras, diminui as mamadas durante o dia
e deixa a luta da noite por último. Na hora que vocês decidirem tirar a chupeta mamadeira da noite, vocês vão passar alguns dias sem dormir direito. Nesse site a gente trabalha com a verdade. Vão passar alguns dias sem dormir direito. Não tem jeito, tá? É impossível. Eu não sei, eu não conheço nenhuma mãe que não passou uns dias aí de perrengue tirando mamadeira e chupeta da noite. 3 dias, 4 dias as crianças aprendem. Chama higiene do sono. Gente, funciona assim, ó. Aqui em casa o João acordava 45 vezes antes de tirar a chupeta. Depois que eu tirei a chupeta dele, o João não acorda mais. Tô falando sério. O que resolveu o distúrbio de sono, de despertar do João foi a chupeta. Tirar a chupeta. Porque ele acordava para sugar, para ter o prazer sensorial. Então, tirar a chupeta foi muito importante. Peraí. Viviane, seu filho de 3 anos ainda mama. Então, eu sugiro que você vá atrasando as mamadas. Olha, filho, agora eu não vou te dar mamar, não. Você quer comer a fruta preferida, a comida preferida? Você quer comer um mamãozinho agora? Ai, vamos cantar a música do Bita. Para ser melhor amigo, use o coração. Tanana, uma colher de mamão, tá? Então, vai atrasando, que aí você vai diminuindo as mamadas, porque, gente, é hábito. Quanto menos você der, menos ele vai mamar, mais o hábito vai desaparecer, tá? Então, assim, filho, agora a mamãe não pode te dar mamar, mas espera aí, rapidinho que eu já volto, e não sei o que, deixa essa banana picada perto dele aqui, distrai com alguma coisa que ele adora, e daqui a pouco... Aí se você dá mamar pra ele de meia hora, estabelece uma meta. Vou começar a dar de 1 em 1. Pra depois de 2 em 2, pra depois de 3 em 3. Foi assim que eu fiz com o João. Primeiro era livre demanda, e aí eu coloquei horários, né, pra ele mamar. Depois eu fui aumentando a amplitude desses horários. Depois que ele já tava mamando, tipo, só pra dormir, aí eu tirei da madrugada, que foi o mais difícil. Tá, mas é assim, quero mamar. Tá bom, filho, eu sei que você quer mamar. Eu vou te dar mamar. Não é que eu não vou te dar, eu vou te dar daqui a pouco. E aí a gente vai distraindo a criança, engajando ela em outros comportamentos. E aí ela diminui o comportamento estimulatório. A mesma coisa com a chupeta, tá, gente? Chupa a chupeta de dia. Quero chupeta, não sei o quê. Beleza, filha, eu vou te dar a sua chupeta. Ah, mas vamos brincar de massinha? Vamos! E bolha de sabão, e dança, e não sei o quê. E aí daqui a pouco você vai dar a chupeta sim. Mas você vai diminuir a quantidade de tempo que a criança tá com a chupeta na boca durante o dia. E esse hábito vai diminuir. E aí, gente... eu recomendo que vocês comecem sempre de dia, tá? Sempre de dia, tirar de dia e deixar só pra dormir, seja sonequinha do dia, sonequinha da noite, né? O sono da noite. E depois vocês vão trabalhando na madrugada, porque madrugada costuma ser tensa. Pô, minha filha só corre com as mãos. Tá, eu não vou responder essa porque senão a gente muda muito o assunto. Mas a gente pode falar inbox, tá? Você pode mandar mensagem inbox. Então, a Ju, do Fala Fono, ela tem uma dica que pra tirar a chupeta que é furando, né? Ela fala que fura e vai aumentando os buraquinhos da chupeta. Minha bateria tá acabando, gente. Tem que terminar esse assunto rápido. Histórias sociais também são importantes. Pra tudo, gente, histórias sociais com qualquer criança, típicas ou atípicas, histórias sociais fornecem um panorâmetro do que vai acontecer, porque mudanças são difíceis. Poxa, por que eu não posso mais ter minha chupeta de repente, né? Então, assim, é importante a gente conversar, explicar, e aí na linguagem que a criança possa entender. Se a criança não verbal, ela é capaz de entender também, tá? Não é porque ela não fala que ela não entende. Usando essas histórias. E aí a chupeta, a Ju fala sobre isso, de furar a chupeta. E eu entendo que essa técnica é pra chupeta ficar menos gostosa, né? Menos prazerosa, pro prazer diminuir. Só que isso nem sempre é suficiente, porque o hábito às vezes é tão forte que mesmo com o prazer diminuído, a criança continua querendo chupar a chupeta rasgada, né? Então, a diminuição da quantidade de vezes que ela vai ter a chupeta na boca, eu considero a técnica mais eficaz. Você vai enrolando a criança, é um redirecionamento. Lembra que a gente começou falando lá de masturbação, né? De colocar a mão no pênis, na vagina, que a gente falou? Redireciona. É a mesma coisa, a gente tá redirecionando. Eu já te dou a chupeta, mas vamos brincar de quebra-cabeça? Vamos fazer uma coisa muito legal? Vamos fazer não sei o quê? E a gente começa a tirar o hábito devagar. Nossa, como você tá grande, você tá sem chupeta.
chupeta! Meu Deus, igual a mamãe, igual o papai. Que legal. E aí, quando a criança estiver chupando bem pouquinho a chupeta, a gente faz aquelas trocas que as mães adoram fazer, da chupeta pelo carrinho, a chupeta por não sei o quê. E aí, pra dormir, né? E aí, gente, é hora da gente entrar com o processo de extinção mesmo. E isso é doloroso, tá? Porque se você tira a chupeta, olha, de madrugada, não vai ter chupeta. Ou vai ter só se a criança chorar muito, né? Resmungando não vai ter. Você vai ter que entrar aí ajudando essa criança a se regular. Porque é uma estimulação, ela se regula através da chupeta, ou do seio, ou da mamadeira. E aí você vai ter que achar outras formas de ajudar ela a se regular. Porque a hora de dormir é a hora que a gente mais busca a regulação. Todo mundo, né? A gente balança o pé, a gente fica desesperado, não sei, vocês não sei. Eu que sou quase elito ali no neuro meio termo, eu sou assim. Então é a hora que a criança mais busca a regulação. Então a gente precisa achar outras formas. Como? Uma forma que realmente regule aquela criança. Cada criança vai ter uma forma de se regular. Você pega ela no colo, olha, não tem chupeta, você ganhou esse carrinho, você cresceu, você já contou as histórias sociais, você já fez todo o trabalho durante o dia, e aí você resolveu dar, né, que não vai ter de noite. Ó, você já cresceu, você ganhou esse carrinho, toma esse, que seja uma coisa pra ela dormir também, sabe? Uma mantinha, alguma coisa que vai ser de transição daquele processo de tirar a chupeta ou tirar o seio, pra ela não precisar desses esquemas pra dormir. Aqui, ó, você vai dormir com isso, você já tá grande, e vai cantar, vai balançar a criança, e ela vai acordar 1 milhão de vezes, você vai balançar, pegar no colo e balançar. Nos primeiros dias você vai pegar no colo e balançar até ela dormir. Depois você vai só pegar no colo e não vai balançar. Depois você vai encostar a mão dela e não vai pegar no colo. Depois você vai bater assim de longe os dedinhos e nem vai pôr a mão nela, até que você vai tirando a mão devagar e não vai colocar mais a mão nela. Esse processo todo com o João foi 1 semana, 4 dias foi de resmungo, tá? E eu tinha que pegar no colo, deixar ele no meu colo, balançar até ele dormir. E eu fui diminuindo o suporte, diminuindo a corregulação que eu tava dando pra ele ali durante o tempo. Beleza, deixa eu ver. As perguntas que meu celular vai desligar. Meu filho só tomava leite na mamadeira, mas todos o resto no copo. Começou a ficar com a mamadeira na boca, tomando leite durante os 40 minutos. Ele já tinha 4 anos e tava ficando difícil. Fiz a transição e deu certo, ótimo. E, gente, dá certo. O que a gente não pode achar é que os meninos não são capazes de aprender ou que eles vão ficar daquele jeito a vida inteira. Existem estratégias, sabe? Assim, conversem com os terapeutas, conversem com outras mães, conversem comigo em box. Acho que a partir dessa live a gente já pode ter uma conversa mais fácil em box, talvez, porque eu não conseguia responder aquele tanto de demanda que apareceu de uma vez. Apareci rapidinho pra valorizar a abençoada que lavou o cabelo. Carol, nossa vida com a Alice, maravilhosa, acho justo. A Ângela falou, o problema é que ele não gosta de nenhum líquido, só leite, nenhum suco, só leite. Quanto ao copo, só quer o de canudo. Mas eu não entendi o seu problema, Ângela. Você não pode dar no copo de canudo? Você acha complicado dar no copo com canudo? É isso? Fralda, hoje a gente não vai falar de desfraude, tá? Gente, porque senão fica muito aleatório a live. Não consigo tirar do peito. São gêmeos e a menina já saiu, o menino não consigo tirar. Meu caso suspeita de autismo é justamente com o menino. Ele tem 1 ano e 4 meses. Michelle, eu acho que essas dicas que eu dei aqui... de você, ó, eu vou te dar mamar daqui a pouquinho, espera só um pouquinho, vamos brincar de alguma coisa, nossa, vamos cantar, e aí se ele não for verbal, vamos cantar, blá, 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 blá. Dá outra coisa pra ele comer, pra ele ficar ali mordiscando, mordedor no lugar. Gente, minha live tá acabando, é isso, 1 minuto pra acabar. Aqui, por último, está de manhã, mas nessa transição preferem não tomar. Muitas crianças típicas também pararam muitas vezes de tomar. Tomar o quê? É a mamadeira, né? Não sei, eu não entendi isso também. A gente vai falar de desfraude em outra, tá? Coloca a mão inteira na boca. Sempre que fica nervosa é assim, mão na boca. Mão na boca eu acho o pior problema desses entre mamadeira, chupeta e mão. Porque mão tá aqui, né, gente? Mas é isso, redirecionar e tentar engajar ela numa atividade em que ela não consiga colocar a mão na boca. Uma atividade de coordenação motora fina, né? Uma atividade que ela precise usar os dedos. Então, sempre pensar nisso. Qual é o comportamento incompatível que eu possa engajar ela, que seja legal, que seja também reforçador pra ela, mas que ela vai ter que usar a mão.
Eu acho que... E, gente, isso gera prejuízo. Chupar dente, chupar dedo, chupar bico, tá de madrugada, gente. Parece que é só pra dormir, mas não é. Atrapalha a arcada dentária. Uma menina veio me falar que tá com deslocamento aqui na mandíbula grave por causa disso. Tipo, o dedo até os 10 anos. Então, assim, vamos cuidar desses comportamentos. Gente, vai acabar. Obrigada pela companhia. Desculpa qualquer coisa se eu não pude responder. Tá, eu vou tentar gravar aqui pra vocês e é isso. Beijo, até mais.